Um jornal diferente. Já está aqui conosco no estúdio, prefeito eleito da capital, Nelson Marquesa Júnior. Prefeito, uma boa noite. Boa noite, prazer estar aqui. O prefeito foi tão bem na campanha eleitoral, nessa comunicação da TV, que vai ficar o programa inteiro com a gente hoje aqui no estúdio. Vamos conversar um pouco por Porto Alegre, mas antes falando sobre uma notícia de hoje. Foram presos 2 suspeitos de assassinar o vendedor Luiz Fernando Chilim da Silva, de 29 anos, no último final de semana. Ele foi vítima de um latrocínio no Parque da Redenção. Aliás, sobre isso, prefeito Nelson Marquesa Júnior, qual é a sua ideia sobre cercamentos de parques, segurança na Redenção? A Redenção agora vai começar ainda nessa gestão o cercamento eletrônico. O que vem daí para frente? Olha, André, a gente não tem um pensamento firmado sobre questões específicas como de um parque ou de outro, né? Nós temos uma visão de que temos que usar tecnologia na prefeitura. Porto Alegre tem quase 4 vezes mais homicídios do que São Paulo, tem 2 vezes mais homicídios que o Rio de Janeiro, tem um índice de roubo de veículos aqui que é o maior de todas as capitais e que nós temos aqui 50% do roubo de veículos de todo o estado, sendo que só 13% da nossa frota está aqui. Então segurança é um problema de todos nós que moramos em Porto Alegre e o prefeito tem que avançar nisso. Então, mas o senhor gosta de parque cercado? Não tem esse... Eu gosto da questão de tecnologia, de termos a informação, de usar a estrutura pública municipal, que tem um aparato muito maior que o Estado e que a União, para que ele possa trabalhar essa estrutura em parceria com a estrutura da Polícia Civil, da Brigada Militar, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do Exército, para que a gente possa realmente focar na capital do estado, que é onde está o núcleo do crime no Rio Grande do Sul. A gestão do PSDB em São Paulo, com João Dória Júnior, está buscando, na experiência de Nova York, da administração do Central Park pela iniciativa privada, uma possibilidade de mudar o Parque do Ibirapuera. Interessa uma experiência assim em Porto Alegre? Nós não temos nenhum preconceito com as questões públicas ou questões privadas, André. Nós vamos buscar o que há de melhor no mundo para que a gente possa tentar trazer para Porto Alegre e gerar o maior benefício ao menor custo para o cidadão e no volume mais rápido que a gente possa atingir. Então, tanto nas obras, vamos buscar aqui investimentos com concessões, parcerias público-privadas, como na questão da segurança. Tudo que a prefeitura puder diminuir a sua estrutura burocrática, demorada, arcaica, algumas vezes até corrupta, ineficiente, cheia de privilégios, e pegar este valor, direcionar para aqueles que mais precisam e naquela área botar alguém que consegue fazer com mais eficiência, nós faremos, inclusive na segurança. A gente está vendo aí imagens do Parque da Redenção, que é um dos mais movimentados da cidade. Hoje o grande movimento de Porto Alegre está na Feira do Livro em Porto Alegre, na Praça da Matriz. O senhor é frequentador da Feira do Livro? Olha, para ser bem sincero, as minhas idas na Feira do Livro são sempre com meu filho, de 8 anos. Para a parte infantil. Eu sempre levo ele durante uns 2 dias de toda a feira para a gente passear. Eu nunca fiz essa a não ser para dar entrevistas também, quando você se localiza na feira. Vamos para lá agora então com a Gabi Verina, que está por lá e traz para a gente informações da Feira do Livro, que está no seu último dia, Gabi. Deixa eu aproveitar que eu estou aqui então, que passei essas informações aqui do centro, eu quero fazer uma pergunta para o prefeito eleito Nelson Marquesa. Eu consigo enxergar daqui, prefeito, a Rua da Praia, que é uma das ruas mais movimentadas aqui do centro de Porto Alegre. E a Rua da Praia está num projeto, entre outras 44 vias, que pode passar por uma revitalização com os recursos vindos do Banco de Desenvolvimento da América Latina, Corporação Andina de Fomento. Eu quero saber o que o senhor tem a dizer a respeito, qual o seu olhar sobre esse projeto. É um projeto que prevê revitalização, obras, entre outras coisas nesse sentido. Queria saber a sua opinião, prefeito. Oi, Gabi, obrigado pela pergunta e um abraço aí a todos que estão frequentando e todos os expositores e organizadores da Feira do Livro. Olha só, Gabi, a gente tem uma visão macro, que a gente acha que o centro da capital precisa ser um local mais limpo, precisa ser um local mais bem cuidado em torno da sua estrutura, revitalização de algumas obras, dos pisos, das calçadas, de aumentar um pouquinho o custo daqueles que não cuidam dos seus prédios no centro e beneficiar aqueles que cuidam dessa questão visual, de beleza, reorganizar a questão de sinalização do centro, garantir segurança. O centro nosso ele é bonito, ele tem locais históricos, tem locais belos para serem visitados e que a maioria dos porto-alegrenses não
não desfruta, porque o transporte para chegar às vezes é difícil no feriado e porque a segurança também não é das melhores. Então isso faz parte de um todo e evidentemente que recursos de financiamentos para a revitalização são bem-vindos, mas nós temos, Gabi, que no primeiro passo é ver efetivamente o orçamento da Prefeitura e como estão os recursos públicos. E aí sim avançar nisso, inclusive, André, como a gente falava antes, em parceria com a iniciativa privada, conversar com as pessoas do centro e ver o que eles estão dispostos a contribuir para a gente tornar o centro, quem sabe, um local 24 horas de lazer, de compras, de comércio. O senhor falou sobre dar algum tipo de incentivo para quem está cuidando dos seus estabelecimentos, seus prédios. A gente vê o centro de Porto Alegre muito cinza algumas vezes. Tem alguma maneira de fazer o que a gente tem a cidade mais bonita, a prefeitura, o horizonte mais bonito? A gente não quer antecipar medidas, André, porque a gente está realmente aguardando informações financeiras da prefeitura e fazendo o nosso plano específico em cada área. A nossa ideia geral é que a gente possa buscar incentivos para quem iniciar investimentos em alguns bairros. Então, se em determinado bairro, aquela região, aquelas pessoas que moram lá, têm deficiência de alguma atividade, a gente incentivar os empreendedores daquela atividade, vou dar um exemplo simples, posto de gasolina, farmácia, padaria, e incentivar também a ida de serviços públicos para aquela região. A mesma coisa, tem prédios ali no 4º distrito que estão absolutamente depredados. Aqueles proprietários vão ter sim o seu IPTU, pelo menos é a nossa ideia, se a Câmara de Vereadores e a sociedade concordarem, o seu IPTU aumentado. Ou eles fazem um investimento, ou eles reformam, ou eles iniciam uma obra, ou eles vendem, ou eles pagam mais IPTU para a prefeitura ter que garantir ali a segurança e a limpeza. Bom, prefeito, a Gabi Lerina falou sobre esse financiamento da Cooperação Andina de Fomento, Corporação Andina de Fomento, que também é responsável por parte do financiamento da Orla do Guaíba. O senhor vai dar sequência ao projeto de revitalização da Orla, não só essa parte que a gente está vendo aí, imagens que estão sendo feitas agora, mas também o que está previsto até o estádio Beira-Rio? André, essa ideia de mudança que venceu as eleições, ela não é contra ninguém, contra alguém, contra um partido, contra uma ideia, contra um projeto. Então, tudo que está em andamento, que já teve, inclusive, alguma parte de financiamento ou de recursos próprios, públicos, investido, a gente é óbvio que vai dar seguimento. É o caso dessa obra ou a qualquer nossa outra. Prioridade, André, é concluir o que está em andamento, porque a gente sempre diz, obra parada é dinheiro jogado fora, é a cidade parada, é as pessoas da região prejudicadas. Então, antes de fazer alguma promessa de algum novo investimento ou nova obra com recursos públicos ou de financiamentos, nós vamos concluir o que está parado ou o que está em andamento. Bom, com a hashtag Marquesano Band Cidade, nós pedimos para o telespectador, para o internauta, mandar perguntas para a gente. Vamos ver uma pergunta que veio aí pela internet, junto no Twitter há pouco. O senhor Jader Martins está perguntando, André, por favor, pergunta a ele se vai continuar as consultas com especialistas com demoras de 2 a 4 anos. Esse é um tema que o senhor tratou muito na campanha, a questão de agilização da saúde. Essa demora em consultas de especialistas é um dos pontos. Olha, André, a gente fez um cronograma de ações, né? não colocado no tempo ainda, porque a gente vai iniciar em 1º de janeiro, mas algumas medidas que a gente acha que somadas avançam nisso. A primeira coisa é usar serviços de teleatendimento na área da saúde, para auxiliar, sim, os clínicos gerais, os médicos que estão nos postos de saúde, atendendo as pessoas no dia a dia, para que eles aumentem a resolutividade. E quem está do outro lado é um especialista, né? Então, quando a senhora for no posto, primeiro, quando a gente informatizar os postos, a gente vai vencer a questão das filas. A segunda questão que contribui para as filas também é a senhora ser atendida, ou o senhor, e quando a senhora estiver ali, tem um problema na pele. E o médico do posto não é dermatologista, mas ele vai ligar para um dermatologista colega e vai poder avançar no diagnóstico, André. E quem sabe algumas vezes, segundo informações do próprio Telesaúde, que atende o Brasil inteiro, de 60% a 85% dos problemas resolver no posto. Então a demanda para um especialista específico, que não está às vezes à disposição no posto de saúde, ela vai diminuir bastante. E a gente vai conseguir então, e com esses passos, diminuir a fila e quem sabe no primeiro ano já a gente conseguir vencer a maioria das filas para especialistas. A gente viu ali imagens do posto da Cruzeiro, uma das seus compromissos de campanha, melhor do que promessa, né, mas compromisso, foi abrir 8 postos de saúde, pelo menos até as 22 horas aqui em Porto Alegre. O senhor já sabe quais são esses postos? Não, André, isso a gente vai fazer em parceria com a comunidade, em parceria com os especialistas, com as pessoas que trabalham, até porque neste planejamento a gente também sabe que no custo vai ter que ter segurança.
A gente fez uma vez uma reunião, um programa de TV sobre a saúde da mulher. Foram 3 horas de conversa, André. A primeira hora, a gente não chegou a falar de saúde. A gente falou só sobre segurança. Segurança nos hospitais, segurança nos postos, segurança no atendimento, nas escolas, no dia a dia. Então, esta questão da saúde, nestes postos de saúde que atendem bairros que são, às vezes, bairros mais suscetíveis à violência, a gente tem que incluir no custo e na operação a questão da segurança. A gente respondeu agora uma pergunta pelo Twitter. Como é que vai ser o uso das redes? Como é que vai ser o uso das redes sociais ao longo da sua gestão? A gente já tem que pedir desculpa que você deu uma baixada agora, que depois da campanha a gente desmobilizou porque o senhor saía do debate e entrava em live. Hoje até eu ia entrar, mas a minha voz aqui provavelmente no final do debate já não vai mais existir. Eu estou alguns dias com ela bem fraquinha. Mas a gente vai continuar usando as redes para poder se comunicar. A gente quer de alguma forma centralizar as informações, porque aquelas queixas pelas redes, aquelas reclamações, sugestões, críticas, a gente possa centralizar isso tudo dentro de uma forma só de administrar. Então, por telefone, presencial ou pelas redes sociais, a demanda vai entrar e vai ficar registrada. O prefeito vai estar presente nas redes, essa é uma ideia. Eu acho que é muito importante para a gente explicar os nossos atos, as nossas opções, os nossos caminhos, a gente se comunicar com vocês, André. A imprensa vai ser prioritária, primordial nessa questão, e também para aqueles que não têm acesso por horário, por algum problema, que tem mais facilidade pelo seu celular ou pelo seu computador, a gente utilizar as redes sociais.